Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da Fraternidade Mundo Luz. Boa noite, dona Boa Rosana, boa noite, noite, Marcinho. tudo bem? Vamos então dar início início e continuidade ao estudo das obras de André Luiz com o livro Nosso Lar. Para iniciar, eu vou fazer a nossa prece inicial. O seu Luiz está aí, dona Rosana? Ele está ali fora, está com a moça que vai levar. Entendi. Não, tudo bem. É só para a gente dar boa noite para todo mundo direitinho. Então tá, vamos elevar o nosso pensamento a este Pai de amor, a esse Pai de bondade, que possamos, neste momento, nos conectar com o mais alto, nos conectar com essa espiritualidade superior. Vamos, então, a serenar os nossos corações, buscando nos sintonizar neste momento com a espiritualidade benfeitora desta casa, Mundo Luz, que nos oportuniza o estudo, que possamos ser inspirados pelos nossos anjos da guarda, que possamos receber, Pai, neste momento, as bênçãos dos céus, as tuas bênçãos, do nosso irmão mais velho, Jesus, o Cristo. Que possamos também, Senhor, ter os nossos sentidos um pouco mais dilatados, expandidos, para uma maior absorção de tudo aquilo que iremos carinhosamente trazer como elucidações e reflexões. Que consigamos, Pai, retirar dessas informações, desses estudos, as ferramentas necessárias para o nosso dia, para o nosso caminhar, para a nossa vida, e desta maneira nos tornarmos um pouquinho mais lúcidos, Senhor, diante da realidade que tanto necessitamos aprender a caminhar e retirar os ensinamentos que nos são oportunizados. Seja feita, Senhor, a tua vontade em nossa vida e que tenhamos um olhar leve, sereno e tranquilo para entender que a tua vontade é sempre melhor que a nossa. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Ai, que lindeza, que saudade, que bom voltar. Hoje sou eu que vou falar a reunião toda. Já não gosto, né? Já não gosto de uma falação, então hoje sou eu. Hoje, meninos e meninas, eu estou trazendo para nós, a respeito dos sentimentos, eu vou trazer um pouquinho mais sobre a questão da cólera. Eu achei muito importante o estudo que a gente fez, né, naquela semana. Espera aí só um minuto que eu estou mandando o link aqui para outra pessoa. Espera aí, só um minutinho. Gente, vocês viram aí a luz que botaram na minha cara? Eu já sou branca, eu fiquei mais branca ainda. Aqui meus brancos estão até aparecendo também. Ah lá, tá tudo ficando... Tá? Então, vocês me desculpem aí. Então, vamos lá. Já mandei o link aqui para quem precisava. Então, olha só. Boa noite, Silvia. Seja muito bem-vinda. Então, a gente estava falando... Desculpa o atraso, que eu cheguei do médico com meu marido agora, tá? Não, tá ótimo. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. De nada. Nós já fizemos a prece inicial, nós estamos começando a elucidar os pontos aqui. Então, eu tinha falado para a gente falar um pouco de sentimento, né, nesse encontro. E aí, eu peguei especificamente a cólera, porque o médico foi falar para André Luiz, a gente viu lá a passagem, né, falando que a cólera traz um pouco dessa negatividade, faz com que a gente se conecte, então, com os nossos irmãos doentes, com esses irmãos necessitados. E aí, deixa eu anotar aqui que vocês entraram. Silvia e Márcia. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Boa noite.
E aí, então, para que a gente desse vamos dizer assim, uma aprofundada neste assunto a respeito da cólera, eu vou compartilhar com vocês um texto de Emmanuel que eu achei. Deixa eu abrir aqui. Ixi, pior que eu acho que não tá. Uai. Como que eu não tô achando ele? Peraí, meninos, meninas, tá aqui. Deixa eu ver se tá. Se vai aparecer. Mas você fala para mim qual é o parágrafo que está? Do nosso estudo? É. Do livro? É. Do livro, nós estamos no parágrafo, quer ver? É um parágrafo bem grande antes do final, que é uma fala de André Luiz. De trás para frente é 1, 2, 3, o quarto, de trás para frente, do final do capítulo para trás, tá? Então, deixa eu só anotar que é cólera também, que a gente está falando. Então, olha só, meninos e meninas. O Emmanuel vai trazer para nós, eu vou compartilhar aí com vocês. Ai, gente, cadê o papel que estava aqui, senhor? Achei. Então, eu vou compartilhar aí com vocês. Olha só o que Emmanuel traz para nós a respeito da cólera. Lá no livro Canais da Vida, ele vai trazer para nós assim, olha só que curioso. Então, Emmanuel está trazendo para nós, gratidão Emmanuel, gratidão Chico, ele está trazendo para nós assim, ó, a cólera, né? O título é A Cólera, lá no livro Canais da Vida. Ele vai trazer, a cólera é responsável por alta percentagem de obituário no mundo, com legítimo fator de enfermidade e portadora da morte. Não foi exatamente isso que o médico falou para André Luiz, gente? Quando ele disse que essa associação com a cólera nos leva para esses lugares onde os nossos irmãos estão doentes, estão enfermos, tá vendo como que a informação ela é a mesma? Então, olha só que curioso. E aí ele continua dizendo para nós assim, além disso, é também a raiz, olha que curioso isso, de grande parte dos males e perturbações que dilapidam na base a segurança dos serviços associativos na Terra. Curioso isso, né? E aí, olha só o que ele vai trazer para nós, as associações. Ele fala assim, peraí, gente. Estão pedindo o link, mas não estão conseguindo entrar. Peraí, só um minutinho. Então, olha só o que ele vai trazer para nós. Ele fala assim, nos lares invigilantes, olha só o que a cólera faz nos lares invigilantes. É o gênio obscuro da discórdia. E ele continua, nas instituições respeitáveis, é o fermento da separação. Olha que curioso isso, gente. Nas vias públicas, é a porta de acesso à crueldade. Tudo isso dá cólera, hein? Olha que curioso, em cada lugar, em cada trecho, Conseguem visualizar isso? E ele continua, nos círculos da fé, olha o que acontece nos círculos da fé, exprime-se por brechas pela qual se infiltram as forças destrutivas da sombra. É assim ou não é, moçada? Meninos e meninas, é assim ou não é? Olha que curioso, quando ele coloca no papel, em letras, a gente começa a observar e verificar que é uma realidade. E ele vai continuar. Nos fracos, estabelece o abatimento imediato. Nos expoentes da inveja e do despeito, engendra o desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma com as entidades respectivas de regiões inferiores e conturbadas. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. Você conseguem visualizar aí essa quantidade de feminicídio, essa quantidade de coisas que estão acontecendo? Não é exatamente isso? Corações desprevenidos?
gera violência. Nos irritadiços, espalha as sugestões de delinquência. Gente, olha só como é que ele descreve a realidade que nós estamos vivendo. Todos os pontos ali, a gente já, uma hora ou outra, já se deparou, já viu, já ouviu acontecer dessa maneira. Estou equivocada, meninos e meninas? Não é uma verdade que Emmanuel está trazendo para nós? Verdadeira. Olha como a cólera é capaz de afetar a todos nós. Olha só que curioso isso. E aí ele vai terminar o texto dizendo o seguinte: em toda parte, quando encontra granida em algum coração impermeável ao bem, então olha só, aquele coração que ainda está endurecido, embrutecido, que não se permite o bem, transforma-se em suporte. Olha que forte isso, gente. Transforma-se em suporte de terríveis processos obsessivos que somente a compaixão divina, associada à bondade humana, consegue reduzir ou sanar. Então, quando a gente ainda está endurecido em determinada área da nossa vida, olha o suporte que a gente pega. Suporte aonde? Na cólera, nos sentimentos que são, vamos dizer assim, menos elevados, para poder embasar aquela nossa rigidez, ainda. E aí ele termina falando: recebamos a experiência, por mais difícil, com a luz da confiança no Senhor, que, nos oferecendo a luta depuradora, nos possibilita a própria regeneração. A passagem na terra é aprendizado. Revoltar-se o homem à frente da vida, olha só o que ele está falando para nós. A gente se revoltar na frente da vida é recusar a oportunidade de elevar-se ante a luz da própria sublimação. Então, a gente está ainda querendo derrapar por mais quanto tempo? Precisamos começar a nos questionar. Porque um dos fatores que nos leva a derrapar são os nossos sentimentos menos elevados. São eles ainda que nos prendem para que a gente não avance. Então, se a gente estiver dando mais ênfase para esses sentimentos, a gente vai continuar escorregando. E aí, para finalizar a respeito da cólera, eu trouxe um outro texto, que é de André Luiz, também chamado Cólera, está no livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, e é uma fala de André Luiz. Então, lá, ele está fazendo referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, em item 10. E aí ele fala assim, ó, a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem o melhor das criaturas a pior das frustrações. Olha só que curiosa essa analogia que ele traz, olha só. Então, a cólera não resolve, agrava. Não resgata, complica. Não ilumina, escurece. Não reúne, separa. Não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não reconforta, envenena. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não edifica, destrói. E aí, olha só que curioso que ele põe no final, André Luiz. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. E olha essa frase curiosa agora do final. Mas, se você amanhecer de mau humor, olha só a dica de André Luiz, gente. Se você amanhecer de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite, para que a gente nem fale. Olha só que curioso. Peçamos a enfermidade para não
agravar a nossa situação. Curioso isso, né? Tá vendo qual é a orientação da espiritualidade? Para que a gente não dê vazão aos nossos sentimentos menos dignos, né? Aos nossos sentimentos inferiores, para que a gente peça, então, a enfermidade, para que a gente não caia no cometimento de falar ou fazer ou agredir ou ferir alguém. Porque não foi isso que o benfeitor disse para André Luiz? Quanto mais você feriu, mais você foi levado a se associar com espíritos doentes e enfermiços. Lembram disso? Meninos e meninas, a respeito da cólera, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Tem muita coisa a respeito da cólera, muitos textos de Emmanuel, de André Luiz, do Irmão X, Nossa, vocês precisam fazer a pesquisa e dar uma lida, para que a gente comece a entender que não é só a cólera, é todo o sentimento que nos leva para o desequilíbrio, ele vai fazer com que a gente se associe dessa maneira. Algum comentário para que a gente possa continuar? Meninos, meninas, por favor. Diga, Marcinho. Márcio, seu áudio. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. É que vale, né? Em todas as situações em que esse sentimento tenta nos envolver, que você tente resolver as coisas de outra forma, que você deixe para uma outra hora, né? Até serenar os ânimos, né? Que não compense, né? Porque esse tipo de explosões temperamentais, né? Você vai ter perdas, né? É uma coisa fatal, como Emmanuel aponta muito bem aí nessa lição, você vai ter perdas, né? De relacionamento, de situações, até de emprego você pode ter, né? De amizades, de uma série de coisas. Então, levando em conta esse aspecto de perdas, quem é que quer perder, né? Quem quer perder amizade, quem é que quer o afastamento de uma pessoa querida, né? Então, vale essa reflexão, né? Para que a gente eu faço igual o Chico, enche a boca d'água e eu não posso, estou com a boca d'água, cheia d'água, dá licença que outra oportunidade. Cabeça esfriou, você vai ponderar calmamente sobre a situação, né? Que na maioria das vezes vai te pedir paciência, vai te pedir, enfim, que você aceite as diferenças, muitas vezes a gente não aceita, né? E são coisas que a gente precisa exercitar, né? Sim, sim. Mas muito Ótimo, interessante ótimo. essa questão da cólera, para a gente evitar mesmo, né? Porque muitas vezes você quer que a sua vontade se sobrepõe à do outro, mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, tudo buscar ter essa sabedoria e, acima de tudo, serenidade, né? Se a situação realmente tender a subir a temperatura, né? Vou deixar para outra hora, depois a gente conversa. Pronto. Isso, É esse exatamente. comentário. Esse ponto que você trouxe é crucial, sabe, Marcinho? Porque às vezes o outro está fazendo com a gente, está nos ofendendo, e a gente, ao invés de encerrar aquela conversa para deixar, para que o negócio não se agrave, não se complique, a gente acaba muitas das vezes fazendo o movimento contrário e entrando naquela vibração, nos deixando levar naquela vibração, né? E isso não é bom para nós e nem para o outro. Alimentar esse sentimento, esse equívoco do outro com os nossos sentimentos também, que ainda estão um pouco complicados, né? A gente precisa deixar que o outro faça o que ele quiser, e a gente precisa fazer já aquilo que nós já estamos um pouquinho mais despertos, né? Que estamos um pouquinho mais lúcidos, né? Para que a gente não caia nesse mesmo movimento. Muito boas suas colocações, Marcinho, muito obrigada. Mais alguém, meninos e meninas? Quer trazer alguma coisa? Marcinho, você concluiu? Sim, é só isso mesmo. Ótimo. Então, vamos dar continuidade aqui ao livro do nosso lar.
Então, olha só, nós paramos lá, o médico terminou de fazer o diagnóstico de André Luiz lá, ele terminou de dar o parecer dele a respeito da questão do suicídio, né? Que é a respeito da questão de tudo isso que ele tinha praticado enquanto na carne, né? E trouxe para ele. Então, ele finaliza ali o parágrafo, o último parágrafo que ele está dizendo, ele fala lá, como vê, o suicídio é incontestável. Então, ele fala tanto dos excessos de André Luiz, do abuso na matéria, quanto dos excessos no sentimento, no pensamento, nas ações, nas atitudes. Então, ele fala de todos os excessos de André Luiz. Não só do desregramento na parte física, como no desregramento também na parte emocional, sentimental aí, com ele e com os outros. E aí, olha só que curioso, então, esse parágrafo que André Luiz vai falar para nós, é um parágrafo riquíssimo, gente. Nossa, tem muita informação. Eu nem sei se a gente vai conseguir terminar ele hoje, mas enfim. Ele fala assim, ó, meditei, então ele começa a contar o que aconteceu com ele depois de toda aquela fala, porque vocês lembram que quando o médico fala para ele que ele veio pelo desregramento, não, primeiro que ele fala assim, realmente veio pelo suicídio, aí ele se encoleriza, entre aspas, né, de novo, dizendo não, que achava aquilo um absurdo, né? E aí o médico começa a descrever para ele, então, e aí no final ele fala como vê, então agora ele está mostrando, né, como você agora está ciente, o suicídio é incontestável. Então ele falou do abuso do álcool, do abuso do cigarro, do abuso do sexo, ele falou do abuso dos sentimentos e das atitudes, né, de ofender, de magoar o outro, de todas as situações que ele participou. E aí, então, ele vem dizendo que realmente, não só pelo que ele causou ao corpo, mas sim também pelo que ele causou ao perispírito, vamos dizer assim, ele fala, lá ali no início do parágrafo, fala, ó, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. Então, a gente tem essa reserva, mas a gente causa, né? A gente vai causando, é igual, lembra que eu falei, até dei o exemplo de quando a gente machuca o pé com o sapato, e aí a gente vai, continua usando, continua forçando, não cria um calo? Cria um calo. Mas não foi com muito esforço para que aquele calo saísse ali naquele lugar? É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente continua praticando as mesmas coisas. A gente vai criando calos no nosso perispírito, que não deveriam estar ali. E depois a gente tem que se ajustar para que esse calo saia dali, né? Então, ele fala, meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Até que enfim, né, André Luiz? Até que enfim, né, André Luiz? Você conseguiu refletir sobre os problemas do caminho. Então, ele começa a despertar ali, naquele momento, para uma nova realidade, meninos e meninas. Olha que curioso isso. Conseguem visualizar? André Luiz agora está realmente, de fato, aceitando uma nova realidade. E aí, olha só o que ele continua dizendo. Quer dizer, isso tudo ele ali no íntimo, analisando aquela situação, né? Aí ele fala, na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. A gente faz isso, gente? Dependendo Todo da dia. situação. Todo dia. Todo dia. E não é só uma vez por dia. Dependendo da situação, dependendo do ambiente, dependendo da circunstância, a gente se veste, não é? Olha só que curiosa a informação que André Luiz está trazendo para nós. E aí ele continua dizendo assim, olha só que legal essa informação. Aliás, não poderia supor
noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Olha que informação preciosa que André Luiz está nos trazendo. Nos serão cobrados, inclusive, os nossos episódios simples, que nós achamos simples, não é assim? Porque a gente não faz ideia do que aquilo causou ou não naquele outro. Sabe aquela ofensa que a gente faz na brincadeira, mas que a gente, de fato, está ofendendo o outro? E que, às vezes, a gente nem percebe que realmente aquilo ali está incomodando? Que a gente pegou exatamente no ponto daquela pessoa que machuca. Mas a gente está brincando. Não é assim? Mas o outro está sentindo. Então, se a gente está causando no outro alguma coisa, algum desconforto, precisa começar a avaliar essa situação. Precisa começar a avaliar. Porque estamos deixando aquilo gerar no outro um sentimento que não é bom. Que vai desequilibrar ele, que vai desajustar ele. E aí nós estamos sendo parte desse desequilíbrio. Se eu estou sendo parte desse desequilíbrio do meu irmão, eu também tenho parcela de culpa. Então, ele está dizendo ali, ó, muitas das coisas que ele achava que eram banais, né, que eram pequenas, episódios simples. Às vezes, uma palavrinha para alfinetar alguém ali, porque você sabe que aquela palavra vai machucar. Você sabe que aquilo ali incomoda, aí você alfineta. E de novo, e de novo, e de novo, aquilo ali está causando um sentimento que não é bom naquele que deveria ser alguém que eu deveria estar cuidando, ao invés de estar levando desequilíbrio. E aí, olha só como é que ele continua colocando aqui, gente. Olha só que curioso. Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminosidade. Então, até ali, naquele momento, olha que curiosa essa informação. Ele achava que o erro era erro baseado no nosso, entre aspas, Código Civil, criminal. Se ele não matou ninguém, ele não está fazendo nada de errado. Se ele não lesou alguém, não estou fazendo nada de errado. Ah, se eu não roubei ninguém, também não estou fazendo nada de errado. Eu só ofendi. Ofender não é nada. Ofender não dá nem cadeia. Depende da ofensa agora, né? Porque tem aquelas que são de cunho racista, preconceituoso, e aí já geram como é que fala? Um coisa comunitário? Um trabalho comunitário. Consequência maior daquela fala. Uma fala que foi falada infeliz em todos os momentos. Sim, mas essa fala infeliz, ela não é só para aquele que é de cunho preconceituoso. É isso que a gente tem que entender. Sim. Porque o de cunho preconceituoso já é uma coisa que agrega a todos. Que você está fazendo para machucar realmente. Mas é aquelas consciente, outras, né? E consciente. Consciente que você está fazendo. Mas e as outras que a gente também está consciente de que está machucando e não é, teoricamente, levado para juízo? Isso mesmo. Então, também são. A gente não pode mais se basear, nós, meninos e meninas, que somos espíritas, que estamos agora estudando André Luiz no miudinho, não podemos mais identificar as nossas faltas somente como as graves, porque o que está no Código Penal é as graves. Aquelas outras que são média, moderada e leve também são faltas, não deixaram de ser faltas. Deixa a manchinha, né? A manchinha fica ali. Exatamente. O pinguinho, o pontinho está lá.
já é uma célula do meu calo. Conseguem visualizar isso? Então, a gente precisa ter esse discernimento. E aí ele continua dizendo, olha só que curioso que ele vai dizer para nós agora, gente. Esse André Luiz é fantástico. Olha só. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, então está fora da lei, entraria na relação de fenômenos naturais. Não é assim? Tudo aquilo que a gente desconsidera que não está na lei, não é coisa natural, não é coisa corriqueira, não é coisa que, não tem problema, não é assim? Que a gente pensa ou vê, nós hoje já não poderemos mais olhar desta maneira para essas circunstâncias. Vamos ter que começar a entender que a ofensa, por menor que seja, que aquela alfinetada, por menor que tenha sido, ela vai causar alguma coisa. Seja em mim, seja no outro. Conseguem visualizar isso? Sempre em dualidade. Com toda certeza. Porque se eu estiver desequilibrando o outro, é o que eu falei, eu tenho parcela de culpa. E se eu estiver me desequilibrando, eu mais ainda. Né? Então, a gente precisa começar a ter vamos dizer assim, esse discernimento de começar a entender que os nossos sentimentos que estão predominando no nosso dia, eles vão nos levar para lugares dependendo, de acordo com que condiz esse sentimento. Se são coisas que me levam ao desequilíbrio ou que levam meu irmão ao desequilíbrio, eu vou para regiões de doentes e enfermos, não foi o que o médico falou? Agora, se são sentimentos e situações que me levam para o equilíbrio ou o equilíbrio do meu irmão, vão me levar para lugares bons, salutares e de cura. A gente precisa começar a ver essa vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Ter essa ótica que Isso. Todas as vezes que transgredimos algumas leis, elas ficam gravadas no nosso perispírito. Isso. Na E a nossa gente consciência. Isso. E é as leis divinas, viu, gente? Não é as leis só humanas. As leis humanas é o que a gente está falando. Se resume aos atos graves. Agora, aqueles pequenininhos, os episódios simples, igual diz André Luiz, também têm consequência. E ele vai continuar dizendo o seguinte: deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontava tribunais de tortura, nem me surpreendia abismos infernais. Isso não é normal? Se a gente fez uma coisa equivocada, se a gente sabe que é equivocado, tribunais de tortura, não é o que a gente espera? Abismos infernais, não é o que a gente espera? Não é o que a gente pensa que aquele assassino vai ganhar com o seu desencarne? E eu que ofendi? E aí ele fala, então ele não estava se deparando com aquilo. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada. Curioso isso, né? Porque essas fraquezas, por mais que elas sejam, entre aspas, né, pequenas, elas não deixaram de ser fraquezas. Mas aí, olha só o que ele fala, que quando alguém que realmente quer o nosso bem, ele não vai julgar. Ele não vai colocar a prova em teste. Ele vai simplesmente elucidar sorridente para que a gente se oriente. Porque estamos como crianças desorientadas. E aí ele vai falar, olha que curioso que ele vai falar agora.
Cadê aqui? Desorientadas. Longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Não é assim? Porque quando alguém te aponta alguma coisa, se a gente ainda é vaidoso, não dói? Quando alguém fala que você está incomodando com aquela fala, ou com aquele movimento, ou com aquilo, não dói, gente? Porque a gente acha que a gente é perfeito, né? Que a gente só agrada. Não é assim? Vá. Quem dera. Oi? Quem dera que fosse assim. Não é? Mas a gente acha. A gente acha que a gente está abafando o tempo inteiro. Verdade. Mas Paulo já falava lá, né? Quando criança, alimentava-se de leite. Agora já sois grandes. Então, o alimento é diferente. É o que a gente está começando a entender aqui. Outrora, é o que o André Luiz está falando, outrora, essas coisas não me eram sabidas, conhecidas. Então, eu, entre aspas, podia fazer. Agora, a gente já precisa ter um olhar diferente para essas atitudes que a gente tem durante o dia. De desequilíbrio, viu, gente? De sair daquela sintonia gostosa para nos rebaixarmos e nos juntarmos e nos unirmos com os nossos irmãos doentes e enfermos. Precisamos começar a avaliar as nossas condutas. E é olhando para dentro, julgando a nós mesmos. Porque quando a gente recebe isso de alguém, vai doer mais. Se alguém tiver que apontar aquilo para você, vai ser mais doloroso. Vai ser muito mais doído. É o que ele está dizendo. Os benfeitores agora estavam esclarecendo, abrindo os olhos dele, que antes ele não sabia, ele não conhecia. E isso, quando acontece, dói, fere o ego, a vaidade. E ele continua dizendo, talvez que, visitado por figuras diabólicas a me perturbarem, de tridentes na mão, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Olha só, ele está dizendo que se talvez tivessem vindo, né, vamos dizer assim, diabinhos para provocar ele por conta disso, ele não tivesse com a vaidade tão dolorida. Não tivesse sido afetado pela vaidade. Tá vendo? Consegue entender? Por quê? Porque é uma coisa que a gente já espera. A gente espera que o outro, com a nossa falta, o quê? Cometa também uma falta. Por isso que quando a gente encontra um irmão em desequilíbrio, a gente não pode mais entrar na onda e nos desequilibrarmos também. Era o que o Marcinho estava falando ainda agora. Não devemos mais deixar com que a cólera, que era o que a gente estava falando, tome conta dos meus sentimentos e conturbe a situação. Não podemos mais. Porque senão a gente vai estar dando vazão ainda à nossa rigidez. Lembra quando Emmanuel falou que a rigidez no bem leva ao quê? A deixar com que a gente se conecte com irmãos que querem a mesma coisa. Se eu não quero deixar o bem entrar em mim, eu vou continuar ligado com aqueles que também não querem o bem. Se eu continuar fazendo o mesmo movimento, eu vou continuar angariando os mesmos resultados. Não tem como sair desse círculo, desse circuito, para que eu modifique o meu ganho, eu preciso mudar aquilo que eu estou fazendo agora. Simples assim. E aí ele fala, todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo no espírito. Por quê? Quando a gente está sendo orientado, quando a gente está sendo elucidado daquilo que a gente está fazendo errado,
Dói. Você vê que o outro já dá conta de fazer aquilo que você ainda não dá conta de fazer, é terrível. Nós, quando a gente está numa situação de cólera, que você encontra com alguém que não se abala com a sua cólera, dói. Porque aí você vê o quanto que o outro está na sua frente. Conseguem visualizar isso? É o que ele está passando ali naquele momento. A Clarence, o médico, os enfermeiros, todos elucidando, mas dando a mão, acalmando, tratando bem. E ele verificando que realmente errou. Então, olha só como é que isso dói, gente. Nós não precisamos mais passar por isso. Comecemos hoje a trilhar caminhos novos para que a gente não caia nessa mesma situação de ter que ter os nossos olhos abertos por pessoas que estão muito acima de nós. Porque a vaidade vai pegar. Vai doer. E a gente precisa hoje começar a ficarmos mais lúcidos. Né? E aí ele continua, olha só que legal que ele vai falar, vou tentar terminar o parágrafo. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha. Olha só como que isso é importantíssimo que a gente entenda. Porque na hora que a gente desencarnar, se a gente só tiver feito meleca e continuar fazendo meleca, a nossa vergonha vai ser muito grande. Porque você vai olhar para aquilo e vai falar assim, meu Deus, mas como que eu não dei conta? Mas estava tão óbvio, tão na minha cara, e eu continuei errando. Pedi para que fosse colocado, e mesmo assim caí de novo. Precisamos começar a ter esse despertamento, viu, gente? Esse pedacinho para mais daquilo que a gente já caminhou. Precisamos desviar daquela curva que toda vez eu bato na mureta para fazer. Não posso mais bater na mureta da curva. Não posso mais, eu já sei como é que ela é. Por que eu vou continuar batendo na mureta? Precisamos começar a mudar a nossa forma de ver tudo que acontece no nosso dia. Não falei fachuchu hoje, hein? Só eu, né? Hoje eu falei para vocês que eu ia falar, lá, nem consegui terminar o parágrafo. Vai ficar lá no e chorei. Isso mesmo. Mas foi super interessante, né, Vivi? Que nos faz pensar e repensar como que estamos agindo até essa data. Conseguimos já resolver algum problema que nós trouxemos e nos incomoda até o dia de hoje? Nós já conseguimos resolver algum? Temos que perguntar isso todos os dias. E tentar, se não conseguimos ainda, tentar conseguir. Ainda há tempo. Papai do céu não quer que a gente corra, ele quer que a gente se corrija. Então, a gente vai se corrigindo cada dia um pouquinho, cada hora um pouquinho, cada momento um pouquinho, e fazer igual o Chico falou, né? Na hora que começar a desequilibrar, põe um golinho de água na boca, espera esquentar bastante, aí depois você vai lá, cospe aquela diferença toda que você estava com vontade de colocar para fora, aí você não colocou. Ai, que bondade, que bom que eu não consegui. Pede ao Senhor a laringite, lembra que a André Luiz falou? Não é? A laringite, a tosse, nariz entupido, vão pedindo tudo. Como é que é? O ouvido... A audição tapada. Com pressão. Isso. Tudo, para poder aliviar. Não é? Não é só com esses recursos, talvez, a gente ainda não dê conta, Vivi, porque nós somos muito teimosos. Nosso pai, nós somos muito teimosos. A gente, às vezes,
acontece um fato conosco, aquele fato, ele está na nossa cara, que aquilo ali é para a gente refletir mais um pouco, para que a gente não volte à mesma necessidade. Passou aquele momento ali, você vai no mesmo ponto-chave. Gente, como que nós somos ainda pirracentos? Então, nós precisamos de olhar isso. O que que eu vim... E perguntar todo dia, o que que eu vim fazer aqui? Será que eu estou fazendo? Essa pergunta é super importante. Eu acho, para mim, né? Super importante. O que que eu vim fazer? E será que eu estou fazendo? A minha pergunta, essa pergunta para mim é super importante. Ótimo. Mas nada se perde, né? Nada se perde, tudo se transforma. Mas a gente precisa lembrar que a mureta da curva é grande, forte e grossa, né? Mas eu tenho que parar de derrapar e bater na mureta. Claro, é o momento. É o momento, senão eu vou continuar tendo as mesmas consequências. Exatamente. Até parar. Muito obrigado. Muito Olha obrigada. só, meninas, eu amo esse encontro nosso, é muito gostoso. Eu também. Estou muito feliz com tudo. E aí eu vou fazer o seguinte, como a gente ainda está no mesmo parágrafo, vai ter um restinho, eu vou continuar, vou trazer mais algumas elucidações sobre a cólera, tá? Beleza. Vou continuar com o estudo do sentimento para a semana que vem, da cólera, e aí a gente termina o parágrafo e, consequentemente, acho que dá para terminar o capítulo, tá bom? Beleza. Um beijo no coração de vocês. Para fazer, fazer a nossa prece final, eu convido o Márcio. Pode ser, Márcio? Sim, claro. Por favor. Vamos, então, elevar nosso pensamento a Deus, as nossas vibrações ao Pai, em agradecimento pelo dom da vida, pela oportunidade de mais essa jornada. Agradecendo também a Jesus, nosso mestre, nosso guia, exemplo de conduta a todos nós, e a espiritualidade amiga, que eu tenho certeza nos envolve nesse momento de culto, de oração, que possamos sair daqui fortalecidos, né, nas coisas do bem, tudo aquilo que aqui foi lido e comentado, possa ficar conosco, como combustível para as melhores ações, né, para as melhores atitudes. E essa chaga da humanidade, aqui comentada, que é a cólera, né, sirva tudo que nós comentamos aqui, né, que nós procuremos evitar, sempre, né, que Jesus e a espiritualidade nos fortaleça aí nos melhores propósitos e acerem nosso coração, para que não venhamos a nos envolver em situações como essa. Que Deus os abençoe, tenhamos uma boa semana. Que assim seja. Assim seja. Nas boa noite, gente. Ótimo restante de semana. Posso dar Alô, gente, grande abraço a vocês. Fiquem todos com Deus. Você está correndo, Vivian. Não, na terça-feira, às 19h30, nós vamos ter na Fraternidade uma palestra com o Marcelo Orsini, Visita aos Lares e Hospitais. Ele é o autor do livro e ele vai nos dar, graças a Deus, essa orientação para que a gente comece a ter na nossa fraternidade a visita aos lares também, se Deus quiser. Tá bom? Que São legal. todos convidados. Que bom. Beijo. Obrigada. Um beijo no coração, então, de vocês, que as vibrações dessa prece, desse estudo hoje possam permear o resto da nossa semana e até quarta-feira que vem. Beijo no coração. Boa noite. Obrigada, Vivian. Obrigada. Eu que agradeço. Okay.